Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os alginatos. Os alginatos são materiais de moldagem elásticos, também conhecidos como hidrocoloides irreversíveis. Eles são derivados do ácido algínico e tomam presa por um processo de geleificação que envolve tanto reações químicas quanto um processo de hidratação a partir do contato desses materiais com água. Na qualidade de géis, os alginatos eles não apresentam resistência mecânica muito elevada, nem tampouco estabilidade dimensional em longo prazo. A sua capacidade de reprodução de detalhes também não é tão elevada. Por isso, esses materiais são indicados para a fabricação de modelos que não exigem tanta fidelidade, como, por exemplo, modelos simples de estudo, modelos para fabricação de aparelhos ortodônticos removíveis, para confecção também de placas para clareamento, modelos antagonistas. Considerando sua alta sensibilidade às variações de umidade e as suas propriedades mecânicas inferiores, todo cuidado é pouco no proporcionamento, na manipulação e na aplicação dos alginatos, para que o máximo das suas características possam ser alcançadas e o desfecho clínico seja adequado. Dito isso, nós vamos começar o nosso vídeo de alginatos falando primeiro sobre moldeiras. Por quê? Para que os alginatos tenham o melhor possível da sua recuperação elástica e da sua resistência, tanto para evitar rasgamentos, quanto para suportar o peso do gesso durante a fabricação do modelo, eles vão precisar de espessura adequada. Por isso, a seleção da moldeira é um passo fundamental para a qualidade dos nossos moldes de alginato e, por conseguinte, da qualidade dos modelos que nós vamos produzir a partir deles. Então, vamos lá. As moldeiras, elas podem ser encontradas no mercado odontológico de diferentes materiais e diferentes tamanhos. As moldeiras de aço inox para moldagem de pacientes dentados, elas têm o tamanho que variam de 1 a 3, tanto para o arco inferior quanto para o arco superior. Elas podem ser adquiridas em kits ou então individualmente. O mais interessante para que o alginato tenha melhor recuperação elástica e melhor resistência ao rasgamento e resistência à compressão também para suportar o vazamento do gesso, é que a gente tenha uma grande espessura de alginato entre a estrutura que está sendo moldada e as paredes da moldeira. Por isso, uma dica que a gente já começa dando para vocês é o seguinte: comece a provar a moldeira no manequim ou no seu paciente a partir de maior número, porque se a maior não machucar o seu paciente, não oferecer dificuldade para inserção ou remoção da boca, ela vai ser que vai te proporcionar uma maior espessura de alginato e também uma maior tranquilidade em relação às propriedades desse material. Aqui nós temos 3 moldeiras que a gente chama de moldeiras de estoque, porque elas não são personalizadas, elas estão disponíveis em tamanhos padrão na Dental. Nós temos uma parcial, uma total superior e uma total inferior. Essa superior e essa inferior são tamanho 3, S3 de superior tamanho 3 e I3 de inferior tamanho 3. É o maior tamanho para moldagem de arco dentado, por isso nós vamos começar a prova da moldeira no manequim com ela. Então a primeira coisa que a gente faz é inserir em posição. Nós observamos que ela cobre até o último dente, porém ela encosta na gengiva do nosso paciente aqui, que no caso é o manequim. Essas moldeiras, elas são ajustáveis, então o que eu posso vir aqui com uma pinça goiva, um alveolótomo e abrir as paredes laterais dessa moldeira.
Então, a gente vai fazer a prova novamente. E eu já tenho um espaço adequado para conseguir inserir essa moldeira sem machucar os tecidos moles do meu paciente. Se eu correr o dedo aqui por baixo, eu vejo que ela vai até o último dente. Pode-se fazer necessário também, em alguns momentos, o ajuste da altura da parede lateral da moldeira. Isso pode ser feito tanto com cera periférica, que já é própria para isso, ela já vem trabalhada com essa canaleta aqui central para fazer a adaptação dela na moldeira, como também é possível preparar cera utilidade para essa finalidade. A gente consegue abrir uma canaleta, uma cera. Então, adaptá-la na parede da moldeira com pressão manual. Realizar os recortes necessários para deixá-la arredondada e assim não causar nenhum desconforto para o paciente durante o processo de moldagem. A gente pode marcar aqui a região do freio. Então, fazer o alívio para que também não incomode o paciente aqui. E eu tenho aí um aumento da altura da região anterior da minha moldeira, conferindo assim mais suporte para o meu alginato não deslocar, não se deformar sob o peso do gesso durante a fabricação do modelo. Enquanto que no arco superior, em geral, a gente precisa ajustar essas paredes externas aqui, na parte mais posterior da moldeira, no arco inferior, em geral, a gente vai precisar ajustar essas paredes mais internas aqui, que ficam na parte lingual dos arcos dentais, lá na região posterior. E aí, da mesma maneira, a gente vai colocar o alveolótomo ou pinça-goiva e fazer esse movimento para conseguir, então, um afastamento adequado das paredes da moldeira em relação às estruturas que a gente está querendo moldar. Terminada a fase de seleção, prova e ajuste da moldeira, nós vamos deixá-la em cima da bancada ou da mesa clínica, já em posição que nos facilite na hora do carregamento dessa moldeira para levá-la até o manequim ou até a boca do paciente, né? Depois disso, então, a gente vai preparar o material, considerando a bancada de laboratório. Se a gente estiver falando de uma situação clínica, nós vamos preparar o paciente. A que se refere esse preparo do paciente? Seria a limpeza adequada desses dentes, né? Ou seja, remoção de detritos, caso existam, remoção de restos de alginato ou mesmo de silicone de uma moldagem anterior, caso essa seja uma repetição de uma moldagem de alginato ou caso essa seja a moldagem de um arco antagonista logo após a moldagem de um arco preparado com silicone. Então a gente vai remover tudo que for detrito da boca do paciente, lavar bem, sugar, secar bem os dentes, colocar isso tudo, claro, né, com o paciente na posição adequada para a moldagem do arco em questão. Existe uma posição adequada para a moldagem do arco superior e uma posição adequada para a moldagem do arco inferior, elas são diferentes. Então, com o paciente nessa posição, a gente vai manter o sugador ativo, né, e
pedir que ele permaneça com a boca aberta, mantendo então esses dentes bastante secos para que o alginato consiga penetrar em todos os detalhes possíveis. Aí então, né, moldeira preparada, paciente preparado ou manequim preparado, nós vamos partir para o proporcionamento do material. Para que consigamos manter a padronização dos nossos moldes, né, e assim ter confiabilidade, reprodutibilidade, é muito importante que a gente faça uso dos proporcionadores fornecidos pelo fabricante da marca comercial que você está adquirindo. Cada marca comercial tem o seu proporcionador próprio. O Geltrate, por exemplo, da Dentsply, tem esses proporcionadores aqui. Outras marcas de alginato, como por exemplo o Cavex, o Hidrogan, vão ter os seus próprios proporcionadores. Então, quando a gente muda de marca comercial, é interessante que a gente adquira esses proporcionadores. Existem alginatos no mercado com características diferenciadas. Por exemplo, alguns vêm contendo substâncias antibacterianas como a clorexidina. Outros vêm com indicadores de presa. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui agora é que quando vocês forem adquirir o alginato de vocês, vocês observem o tipo de presa do produto que vocês estão comprando. Se ele é de presa regular, como esse aqui, ou se ele é de presa rápida. O de presa regular é bem interessante para quem está começando, porque essa pessoa vai ter um tempo mais longo para manusear esse material. Já quem está há mais tempo e vai moldar pacientes, é interessante comprar o de presa rápida. Isso vai conferir mais conforto para o paciente, porque ele vai poder ficar menos tempo com aquele material na boca. Depois de selecionado o material, né, separado os proporcionadores adequados fornecidos pelo fabricante, nós vamos então partir para o proporcionamento do pó e da água. O proporcionamento do pó e da água, ela pode ser feita diretamente nas cubas. E aí aqui eu gostaria de chamar a atenção que nós temos no mercado alguns tamanhos diferentes de cuba. Aqui a gente tem um menor e um maior. Eu recomendo que iniciantes, pessoas que ainda não têm muita prática, adquiram de preferência a cuba maior, porque ela vai dar mais liberdade para o profissional manipular o material aqui dentro sem que ele escape da cuba. Enquanto que as cubas menores, elas são interessantes para profissionais que já têm uma destreza maior nessa manipulação. Imediatamente antes de manipular o pó, de proporcionar o pó, nós vamos homogeneizá-lo, sacudindo. Então, nós vamos, utilizando a colher dosadora, fazer o proporcionamento do número de medidas necessárias para cada moldeira. No caso de uma moldeira superior total, número 3, nós vamos utilizar 3 medidas do pó de alginato. Se a gente fosse fazer uma moldagem inferior, em geral, 2 medidas são adequadas. E se vamos fazer uma moldagem, né, um molde parcial de uma M arcada, apenas 1 medida da colher dosadora é o suficiente. O proporcionamento ele é 1 para 1, então se eu usei 3 medidas do pó, eu vou usar 3 medidas do líquido. Cada traço desse aqui corresponde a 1 medida de líquido. Então, se eu quero 3 medidas do líquido, eu vou levar a água até o 3º tracinho. Então, aqui eu já proporcionei a água até o 3º tracinho do copo medida. Vou dispensá-lo na cuba. Então, verter o meu pó sobre o líquido. Esse passo ele é mais crítico para o gesso. Para o alginato, se a gente vai colocar água diretamente sobre o pó ou o pó diretamente sobre a água, isso é menos crítico. Depois de dispensar o pó sobre a água, a gente vai misturar com cuidado para que não voe pó para fora da cuba.
Então, nós vamos iniciar a manipulação propriamente dita, comprimindo o alginato contra as paredes da cuba. Essa compressão ela é interessante porque torna mais rápida a dissolução do pó no líquido, então a gente ganha tempo. Lembrando que o tempo de trabalho ele começa a contar desde o momento em que o pó entra em contato com o líquido. Se eu demoro muito na manipulação, eu perco tempo para fazer o carregamento e a inserção da moldeira. Então, a mistura adequada, ela apresenta-se lisa, homogênea. Terminada a mistura, nós vamos recolher o máximo de alginato possível da cuba de uma só vez, carregar a moldeira, então realizar o molde propriamente dito. Concluída essa fase, nós vamos aguardar a presa do produto. Lembrando que cada marca comercial tem as suas características próprias de manipulação e o fabricante traz isso no verso da embalagem. Então, esse produto que a gente está usando aqui hoje, que é o Geltrate Plus de presa rápida, ele traz que o tempo de manipulação é de 40, recomendado para manipulação, seja de 45 segundos, de carregamento da moldeira de 15 segundos, o tempo de permanência de moldeira na boca de 1 minuto, contando então um tempo total de presa de 2 minutos para essa marca comercial. Passado então o tempo de presa, indicado pelo fabricante, nós vamos fazer a remoção do molde, a análise para averiguar se a qualidade está adequada e, estando adequada, vamos então proceder o vazamento do gesso para a confecção do modelo. Os moldes de alginato eles podem ser vazados tanto com gesso pedra tipo 3 quanto com gesso pedra tipo 4. Usualmente, a gente usa o gesso pedra tipo 3 para esse procedimento. Para fazer a manipulação, o proporcionamento, a manipulação e o vazamento do gesso no molde, nós vamos precisar de uma cuba plástica separada especialmente para este fim. Vamos precisar de uma espátula rígida, de uma balança para o proporcionamento do pó do gesso. Como a densidade da água é 1, a água que será empregada na manipulação do pó também pode ser proporcionada aqui nessa balança. De outro modo, é possível usarmos uma seringa dosadora para fazer essa medida da água. Para começar a colocar o gesso dentro do molde, nós podemos usar uma espátula 36 ou uma espátula 31 ou uma espátula 70. O importante é que a gente comece a dispensar o gesso manipulado dentro do molde em pequenas porções. Se tivermos também um vibrador de gesso, o processo fica bem mais facilitado. Para um molde total superior, nós vamos precisar de 100 gramas de gesso. Então, nós vamos colocar aqui na nossa balança o traço vermelho sobre o número 100. Então, nós vamos transferindo o pó para a balança, aguardando o nivelamento da haste dessa balança. Concluída a dosagem do pó, nós vamos passar para a dosagem do líquido. Aqui vamos demonstrar a dosagem do líquido utilizando uma seringa. Essa seringa tem 20 ml e eu preciso pegar 30 ml. Então, eu vou pegar primeiro aqui 20, vou colocar na cuba que utilizaremos para a realização da mistura e pego mais 10. Depois de dosados o pó e o líquido, a gente pode começar a dispensar esse pó sobre o líquido manualmente ou com o auxílio do vibrador de gesso. Então eu vou demonstrar manualmente e depois no vibrador. Manualmente nós vamos colocar
a balança sobre a cuba e vamos bater contra a parede da cuba. E aí, continuar este procedimento até a completa saturação do pó. Observem o pó subindo e notem a importância do uso de máscara para a realização desse procedimento. No vibrador, isso já fica mais facilitado, porque só de eu encostar a balança na parede lateral da cuba, a vibração já puxa o pó. É interessante que eu vá posicionando esse pó aonde eu ainda tenho bastante líquido sobrenadante. O vibrador, ele ajuda Notem que o gesso bem proporcionado, ele não tem escoamento pelo seu próprio peso, ele não cai. Contudo, se eu submeto a vibração, ele escoa. E aí, é essa característica que permite um vazamento adequado do gesso. Eu coloco uma pequena quantidade numa região alta do molde e deixo ele escorrer para a região dentada. Terminado o preenchimento da região dentada, eu já posso voltar a usar a espátula maior para levar porções maiores de gesso. E ir acomodando. Nessa hora, o uso do vibrador já não é mais tão interessante, porque se o gesso escoa demais, ele pode cair para fora do molde. Com o gesso manipulado na proporção correta e, portanto, sem um escoamento excessivo, a gente consegue, inclusive, esculpir a base desse modelo. O gesso já cristalizou completamente, inclusive pela alteração da tonalidade aqui, né, da cor do gesso, a gente percebe que ele já está até secando, né, está perdendo o excesso de água. Então a gente vai proceder agora à separação entre molde e modelo. Uma dica é inserir uma espátula aqui entre a moldeira e o alginato e ir realizando movimentos de báscula. A gente percebe que ele já vai se soltando totalmente do molde. E aí, nessa fase que ele já está completamente solto, basta separar um do outro.
Sobre o proporcionamento, a manipulação e a aplicação dos alginatos para a obtenção de moldes e a produção de modelos a partir do vazamento com gesso tipo 3, era isso que a gente tinha para falar. Mas se você está gostando do conteúdo, fique ligado nos próximos vídeos.